Olá, seja muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. No próximo dia 7 de setembro, o Brasil irá comemorar os 200 anos da independência do país. Há muito o que demonstrar e muito a discutir sobre a data, e a Câmara dos Deputados está se preparando para essa comemoração. Eu sou William França e esse é o assunto da nossa conversa com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que representa o estado de São Paulo pelo PL e integra a comissão especial curadora sobre o tema. Deputado, é um prazer poder conversar aqui com o senhor sobre a nossa história. Prazer é todo meu, William. Tá bom. O senhor, que é descendente dos imperadores do Brasil, Pedro I e Pedro II, e, portanto, é da família real imperial brasileira, e também é cientista político, como o senhor avalia o nosso processo de independência? Nosso processo de independência foi extremamente marcante, porque é uma história única nas Américas. Nós viemos de um processo europeu, civilizatório europeu, de ideias com uma conjunção de povos indígenas que existiam no Brasil e importação de povos africanos. Então, a conjunção disso e a mobilização em torno do processo de independência foi uma história, eu diria que romântica, foi uma história muito bonita e uma história única e própria somente do brasileiro. Nenhum outro país teve essa história nas Américas, na Europa, na África, na Ásia. Então, a gente tem que valorizar esse processo. O senhor certamente se debruçou sobre todos os nossos detalhes. À época, o Brasil estava preparado para dar esse passo e se tornar independente? Sim, o Brasil ele se preparou, não diria que era uma temática antiga, porque ela começa a ser incitada com a vinda da família real em 1808. Antes disso, não havia uma argamassa social capaz de uma unificação também territorial. Os estados as províncias, né, eram praticamente independentes uma das outras, então não existia uma integração nacional. A percepção de brasileiro era um cidadão português que estava trabalhando no Brasil, daí o termo brasileiros, ele seria se chamar brasiliano, né? Então nós já estávamos incorporados no vice-reino, como vice-reino, dentro da esfera da mesma Constituição portuguesa. Então, não existia uma necessidade de cidadania própria do brasileiro, né? Agora, com a vinda da família real e com a instalação aqui do governo, praticamente levando o Brasil a Reino Unido junto ao Reino, e mesmo status que Portugal, isso passou a incitar todo um ideário, toda uma percepção que aqui poderia ser um país independente também. Então, ali foi o começo. Agora, foi eu diria que uma evolução muito rápida, de 1808 até a independência em 1822. Intervalo de 14 anos, né? O intervalo de 14 anos, mas muito foi feito nesses 14 anos. Por quê? Todo o erário de Portugal foi trazido com a corte portuguesa. Então, o que era o Banco Central português, que geria todo o Império Marítimo de Portugal, foi trazido para o Brasil virou sede disso e também objetivo de investimento. Criou-se portos, estradas conectando cidades, armazéns, indústrias, bancos, para poder financiar a atividade econômica. Então, o Brasil começou efetivamente com essa vinda da família real em 1808, e esse estímulo, isso se nota também no crescimento populacional em pouco tempo, né, que ocorreu exatamente nesse início do século XIX, um certo frenesi e euforia da possibilidade de ter um país independente também. Começou a brotar em diversos grupos que se organizavam dentro do Brasil, e eu acho que, ao mesmo tempo que foi rápido, eu diria que ele foi profundo e conseguiu uma aclamação, que eu acho que foi isso que aconteceu, diante do risco de ser recolonizado por Portugal. Houve uma revolução liberal em Portugal 2 anos antes da independência do Brasil, 1820, e aquilo estimulou uma possível reconquista do Brasil
um retrocesso. Os portugueses queriam um retrocesso, que o Brasil retrocedesse a ser um país, retrocedesse até os anos de 1500, né? Voltasse, deixar de ser Reino Unido, deixar de ser vice-reino, passar a ser colônia, o que era de 1500 até 1580. Então, imagine o retrocesso aí que estava implícito nisso. Então, diante desse vislumbre de terror, aquela sociedade que agora teve o gostinho de ser uma sociedade própria, livre, independente, com uma família que os representava, tal qual os modos europeus, se sentiu ali, poxa, temos um país de verdade aqui debaixo dos nossos pés, né? E então aquilo estimulou bastante os 2 anos seguintes de movimentação, mas também de consciência de país. E aí logrou bastante apoiamento e aclamação durante o processo de independência. Tá certo. Deputado, passados os 200 anos que vão se completar agora em setembro, como é que o senhor avalia? O Brasil se tornou a nação planejada, pensada lá atrás por Dom Pedro I? Como é que o senhor vê nós, brasileiros, hoje, o país como nação perante as demais? Olha, o grande arquiteto do Brasil foi o João VI, na minha opinião. O João VI é que trouxe todas essas estruturas e visão, junto com Leopoldina. Eles tinham uma visão de império mais tradicional, aos modos do que existia na Europa. Então, a visão ali era mais eu diria que detalhada, desses 2 agentes. O Pedro I, ele entendia essa missão, entendia essa visão, mas ele via mais como uma missão, eu diria que em linha com o que estava acontecendo na Europa. Ele era, incrível que pareça, até a biografia dele constata isso nitidamente, apesar dele vir desses antigos modelos, antigos regimes, ele era revolucionário nas suas posições, nos seus ideários, era extremamente favorável a ter uma Constituição como sendo a regente do país e não e sair fora dos moldes tradicionais, de ter isso dentro de uma estrutura monárquica tradicional. Então, ele rompia com alguns modelos, ao mesmo tempo estava em sintonia com essa ebulição de ideias e ideários que estavam brotando no início do século XIX. Então, ele era mais por esse lado revolucionário. Já Leopoldina e João VI, esses viam os modos mais tradicionais de criação de império e de criação de espaço que adivinha mais essas ideias europeias, né? Enfim, pontuando isso, eu diria que quando foi do início desse processo, né, do início desse processo revolucionário de você ter um país independente, um império nos trópicos, né, como eles sintetizavam na época, aquilo de fato foi um vislumbre de algo extremamente romântico, positivo. O próprio nome Brasil, que significa terra abençoada, no século XIX isso era bem conhecido, isso, né, do que vinha do gaulês. Já hoje, no Brasil do século XX, Brasil significa pau-brasil ou brasa, que na verdade não era isso que acreditavam durante naquela época, né? Então existia todo um ideário mitológico, um ideário romântico de criação de uma grande nação. E o que eu diria que se eles estivessem vivos hoje, certamente eu acho que estariam tão críticos quanto eu sou, de um potencial perdido, né? Não precisamos criticar o momento atual, mas eu acho que o que tinha naquele momento e o que era único foi exatamente essa importação de evolução. O Portugal, até o ponto que Portugal havia evoluído, todo aquele aprendizado de visão de Estado, de máquina pública, da burocracia portuguesa, de como se reger, tudo isso foi importado. Então, de um momento para o outro, o Brasil se torna um país extremamente sofisticado comparado com as Américas. Se você considerar as instituições que foram criadas no Brasil Império, logo no início, e comparar isso com o que existia até nos Estados Unidos e Canadá, o Brasil estava muito mais à frente. Então, o Estado brasileiro estava extremamente evoluído, ao menos os conceitos de Estado e aqueles que estavam dentro do seu regimento. Então, é por isso que o Brasil deu certo, enquanto que os outros povos
das Américas ficaram tentando, né? Ficaram tentando aí em aventuras. Os Estados Unidos foi o mais bem estruturado, talvez, dessas tentativas, e talvez tenha, por uma série de idiosincrasias deles, deram certo da maneira deles, mas o Brasil também tinha dado certo, tinha uma respeitabilidade muito ampla, era chamado para mediar grandes conflitos. Então, eu diria que o nosso panache, né, o termo certo aqui, talvez uma tradução em português venha, era de um país altamente desenvolvido. Tá certo. Deputado, esse assunto é interessante, traz muitas histórias boas, mas nosso tempo está se esgotando. O senhor faz parte da comissão especial que trabalha nas comemorações desses 200 anos aqui na Câmara. O que podemos esperar? Olha, podemos esperar que a Câmara não se furtará em sua missão de fazer valer o momento histórico e de celebrar diante das suas condições. A Câmara não tem muitos recursos para fazer esse tipo de celebração. No entanto, ela tem uma comissão especial, acho que todos os legisladores entendem da responsabilidade e acho que dentro da esfera que a Câmara pode celebrar, ela vai fazer e vai organizar várias ideias e eventos que serão publicados eventualmente. Tá ótimo. Deputado, eu me despeço aqui agradecendo a sua participação e agradecendo também a participação do telespectador. Muito obrigado. Obrigado, William. Muito obrigado. Até a próxima. Tá ótimo. Você quer saber mais detalhes sobre essas comemorações dos 200 anos da independência, sobre os quais conversamos aqui, ou mesmo sobre todas as outras discussões do Parlamento? Acesse o nosso portal www.câmara.leg.br. Convido você também a nos acompanhar nas nossas redes sociais, pelo Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.